O meu convívio, né, com a ditadura militar se deu em 3 momentos: antes, durante e depois. Antes, como estudante ainda de nível médio, né, durante, como estudante de nível superior, e na terceira fase como profissional. E cada fase dessa eu fiquei marcado, né, por algumas atitudes da ditadura militar que atacou muito os jovens. Nós participamos de muitas manifestações de rua, cheiramos muito gás lacrimogêneo, corremos de cavalos, também jogavam de vez em quando umas bolinhas de vidro, umas cortiças no chão, que é para derrubar o cavalo. Nós tínhamos as nossas táticas também. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia... Eu não nasci para tranquilidade, eu nasci, né, para realmente estar contra todas essas coisas. E neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes. Depois que eu entrei na universidade, foi no ano de 1964, o ano da ditadura. Eu me lembro muito bem que eu vinha do interior do estado e cheguei na capital, fui a primeira aula na faculdade e 2 grupos me chamaram para fazer parte. Um era o grupo Paulo Freire, que queria, né, que eu participasse para a formação de monitores do método Paulo Freire, para a alfabetização de adultos. E o outro era um grupo ligado a uma entidade norte-americana que também fazia um processo de alfabetização. Esses 2 processos, um pagava, que era o norte-americano, o outro não pagava, era a militância. E eu estava numa situação terrível, né, financeira, sem emprego, mas eu fui para o método Paulo Freire. Mas durou pouco, né? Porque no dia seguinte foi um golpe e nós já nos estruturamos. E eu me lembro que eu saí à frente numa passeata, fui até exigir definição do governador do estado, e à frente estavam eu e um outro colega, que foi meu colega desde do início da vida estudantil, chamado Perli Cipriano, que já também teve a sua trajetória política. E nós paramos em frente ao palácio e tinha umas 100 e poucos militares armados com a metralhadora INA, naquela, que era fazer sucesso naquela época, e conhecíamos alguns militares. E aí o slogan que a gente gritava para acalmar os militares é que soldado é povo fardado. Só que nós não incluímos que o soldado é um povo fardado, mas preparado para combater o povo, para reprimir o povo. E um dos sargentos disse para nós: olha, não se aproxime mais, porque se o comandante mandar atirar, eu atiro. E assim foi. Durante a ditadura, eu era estudante pobre, né? Cresci na faculdade de filosofia, cheia de sonhos, né? Achava que a educação ia resolver os problemas do mundo, até que eu fui, né, amadurecendo mais. Fui candidato, militei na política estudantil bastante, né? E fui preso, né? Fui condenado, fui julgado, fui condenado. E estava numa prisão, cumprindo a pena num quartel militar, e 2 irmãs de caridade, que eram minha colega de turma, elas iam frequentemente me visitar. Não só levavam uns biscoitinhos, umas coisas muito gostosas que elas faziam lá, mas também me levavam os exercícios que estavam sendo dados em sala de aula, e que eu estava perdendo, né, esses exercícios. Então elas levavam os temas dos trabalhos, me arranjaram uma máquina de escrever, né? O computador veio muito depois, só em 1975 que eu fui conhecer um computador, nessa época não.
e levava os trabalhos e eu fazia os trabalhos. Tirei notas ótimas, porque eu tinha tempo para estudar, tinha tempo para fazer os trabalhos, etc. E os professores, em solidariedade, os professores da faculdade, em solidariedade, todos me consideravam presentes na sala de aula. A exceção de uma, que era professora de psicologia, e por coincidência ela era esposa do líder do MDB lá no Espírito Santo. Até hoje, quando ela encontra comigo, ela pede desculpas, porque ela foi a única que me reprovou na disciplina dela. Nas outras, e me reprovou por falta. Eu tinha média 9 com ela, mas por falta ela me reprovou. Porque ela achava que, como eu estava preso, se ela me promovesse, podia prejudicar o marido dela, que era um líder da oposição. O marido dela era um advogado, foi um advogado, depois ele foi prefeito de Vitória, e eu fui secretário da prefeitura de Vitória também, junto com esse político que chamava Berredo de Menezes. Era nordestino, advogado, né, um tribuno que trabalhava muito em causas criminais, e era uma personalidade famosa na época lá no estado. Mas dentro do movimento estudantil, a gente nunca se dobrou, né, à ditadura militar. Passamos pela experiência do Espírito Santo ter sido o primeiro estado no Brasil, acho que o primeiro e único, né, que passou pela experiência de reestruturação da universidade, através dos acordos MEC-USEIT. Quem coordenou esse projeto no Espírito Santo, também que era para a América Latina, que já tinha feito em outros países, era um cidadão chamado Rudolf Atkin, né, que ele era da USEIT. E ele é que nós protestamos, e hoje os historiadores acham que a gente não protestou muito, né, mas nós fizemos várias manifestações, né, de repúdio àquela administração. Ele mascarou a reforma da universidade com a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília foi criada em 1965, não, antes disso, 63, foi criada pelo Darcy Ribeiro, que era ministro do governo João Goulart. A Universidade de Brasília, o sonho dela era ser um centro, pelo menos latino-americano, de novas críticas, novos pensamentos, novas ideias, novas propostas. Ele pensava de ser um local de encontro que aproximasse toda a América Latina. E ela se organizou nos moldes um pouco das universidades norte-americanas, mas ela queria congregar os estudantes, fortalecer, formar quadros, aumentar o espírito de grupo e de solidariedade internacional. Já do Ático era totalmente oposto. Era uma proposta que já atendia muito ao ensino privado. Eles pretendiam formação técnica na universidade, sem nenhuma política, e separando, né, os estudantes. Para se ter uma ideia, fui professor na Universidade Federal lá do Espírito Santo também, e os prédios de aulas, nenhum estudante via o outro de um prédio para o outro, porque era um atrás do outro. Eles não se viravam para que os estudantes não se encontrassem ali. Até esse detalhe na arquitetura, esse cuidado na arquitetura houve. E depois eles acabaram também com o movimento estudantil. Naquele tempo, o movimento era autônomo, né? Ele era a UNE e os diretórios estaduais. Tinha a estrutura universitária, que era com o DCE, esse era interno na universidade. E nós trabalhávamos, então, na UEE, União Estadual dos Estudantes. Em 64, 65, eu andei muito esse país afora para reorganizar a UNE. Né? Damos em muitos locais, até que fizemos um congresso que reestruturou a UNE em São Paulo. E, na época, o governador garantiu a realização do congresso da UNE. E a UNE foi reestruturada, mas, em seguida, ela foi considerada ilegal. Toda a UNE, através de processo, de uma mudança na legislação, e ficou, então, a possibilidade de você organizar os DCEs. E tinha um DNE também, que era o Diretório Nacional dos Estudantes, que a gente impediu que eles funcionassem,
porque as eleições, quando eles convocavam eleições, a gente participava das eleições e desmoralizava totalmente o processo deles. No Espírito Santo, então, nessa minha trajetória, né, lá no Espírito Santo, eu me tornei uma liderança do movimento estudantil, até concluir o meu curso. Para se ter uma ideia, quando concluímos o curso, a faculdade de filosofia tinha 12 cursos diferentes: matemática, geografia, assistência social, pedagogia, etc. Eram 12 cursos de formação de professores dentro da faculdade de filosofia. E pela primeira vez, isso foi usado também no restante do Brasil depois, o curso, cada um fazia a sua formatura. Aí nós decidimos juntar todos os cursos, os 12 cursos, e fazer uma só formatura. Fizemos então essa junção, os alunos, né, juntos escolheram um paraninfo, que era importante também na época, o paraninfo, né, era o padrinho da turma, e me escolheram como orador dos estudantes. Aí no dia seguinte, a minha escolha, o paraninfo renunciou. Disse que onde eu fosse, ele não podia subir porque era arriscado para ele. Então o reitor ameaçou também censurar o meu discurso. Ele queria ler o discurso antes para ver se ele permitia que eu fizesse o discurso. Ele pode até ler meu discurso. Se ele censurar meu discurso, eu vou subir a tribuna, eu vou avisar para ele, eu vou subir a tribuna da formatura, vou amarrar um lenço na boca, que é a mordaça dele, e vou ficar até que me tirem de lá. Eu não vou sair. E ele desistiu então dessa coisa, e nós arranjamos um outro paraninfo, que era uma pessoa conhecida, historiador conhecido no Espírito Santo, o Renato Pacheco, meu xará, e o Renato Pacheco negociou com ele. E chegaram à seguinte conclusão: o Renato fala, mas nós só garantimos a fala dele enquanto estiver lá no recinto. Se ele sair, a Polícia Federal ou qualquer polícia pode pegar ele. E foi dessa forma que eu fui falar. Nesse recinto tinha um auditório lotado, gente saindo, né, pelas portas, e eu fiz um discurso, que na época foi citado na imprensa, coisas assim. E como a gente tinha o medo que a polícia tomasse aquele discurso, nós imprimimos 500 cópias, né, uma impressão que já não se usa hoje, né, mimeógrafo, fizemos um mimeógrafo, as 500 cópias. Enquanto eu falava, um grupo de estudantes que tinha reunido distribuía, né, as cópias entre os presentes lá. E a Polícia Federal estava embaixo. E quando acabou tudo e eu fui descendo, uns 80 estudantes botaram no meio deles e aí nós passamos, a Polícia Federal não teve coragem de me prender. Mas o governador do estado, no dia seguinte, deu uma entrevista e disse: enquanto eu for governador, o Renato Soares não trabalha no Espírito Santo. Daí é que eu fui fazer um concurso, né, que foi feito pela editora Abril, e me tornei jornalista. Aí a sua ida para São Paulo? Foi aí quando eu fui para São Paulo. E é que ainda deu um azar ainda. Rapaz, essas coisas para acontecer comigo, elas são um pouco difíceis. No ônibus que a gente ia, né, para São Paulo, ele tombou. Deu 3 tombos, caiu lá de baixo, no buraco, de perna para cima. Eu estava dentro dele, né? E foi interessante, né? Eu consegui sair e depois voltava para tirar as pessoas. Parava carros, né, para as pessoas que estavam machucadas, para levar para o hospital. Aí nós chegamos em São Paulo, já chegamos conhecidos, porque, né, foram sobreviventes daquele desastre. Portanto, em todas as 2 primeiras combates que a gente teve com a ditadura, eu disse: eu não quero que o jovem, algumas pessoas dizem assim, olha, esse jovem devia experimentar o que é uma ditadura. Eu não desejo isso para ninguém. Márcio Moreira Alves era de uma família rica do Rio de Janeiro, ele se rebelou contra a ditadura, passou a ser um militante contra a ditadura, e tinha mais 3 ou 4 deputados jovens que nós dávamos assessoria. Eu trabalhava nessa época como jornalista no Senado, pela revista Veja, eu trabalhava no Senado. E fazia Senado e fazia também parte da Câmara. E a gente conviveu com ele, né? A gente assessorava muito esses deputados, passava informação para eles, desmontavam discursos que pessoas da situação estavam fazendo. Isso era
a casa caricatural na época. Me lembro de uma vez que nós desmontamos um discurso de um desses conservadores do Nordeste, e depois eles estavam reclamando: vocês não sabem, eu paguei R$1.000 para fazer esse discurso, vocês acabaram todo com ele agora. Então tinha coisas assim, mas a gente mantinha uma pressão. O líder principal era Mário Covas, um jovem parlamentar, que atuou sempre na solidariedade com todos nós, que foi governador, foi candidato a presidente da República, foi governador de São Paulo, foi senador, morreu de câncer em São Paulo quando estava no mandato dele. Então, essa minha vida profissional foi muito conturbada, chegou até os dias. E quando estava no país, as reportagens minhas às vezes davam algumas repercussões, né, de corrupção, de entrega do país, contra torturas, violências e tudo mais. Eu era jornalista aqui no Brasil, né, eu exerci o jornalismo em São Paulo, na revista Veja na época, e também num jornal que já não existe mais, que eu trabalhei nele, era Folha da Tarde, do Grupo Folha de São Paulo, e foi aí que eu fiz a minha trajetória política. Antes eu tinha ido para Brasília, fui jornalista político em Brasília, e depois fui para São Paulo, e em São Paulo eu fui preso algumas vezes, já como jornalista fui preso, e respondi a processo, e quando eu deixei a prisão, com aquelas restrições às vezes que você tinha, né, ao deixar a prisão, por exemplo, numa época que eu fui preso, eu não podia sair da cidade de São Paulo. Eu estava confirmado ali na cidade de São Paulo. E eu tinha que passar toda segunda-feira na sede do DOPS, que era a Delegacia de Ordem Política e Social, que fazia a repressão, né, aos chamados subversivos, né, aos opositores do regime. Eu tinha que passar lá para assinar um ponto. Era uma fila de pessoas que assinavam esse ponto toda segunda-feira. Eu fui fazer uma entrevista, ia fazer uma entrevista com o presidente do Sindicato Patronal da Indústria Têxtil, que estava em crise na época. Eu trabalhava fazendo freelance, né, nesse momento. E ainda avisei para minha mulher, falei: eu vou passar lá, assinar o ponto lá no DOPS, e depois vou fazer a entrevista. Tinha uma revista onde o jornalista faz, né, que ele pega o que ele chama de lauda, né, que é um papel, você dobra aquilo, estava o nome do presidente do sindicato e o assunto que eu ia tratar com ele, com o telefone dele. Bem, quando eu ia para assinar o ponto, uma pessoa que estava na portaria disse: você não pode entrar aqui com gravador não, e nem com uma revista. Estava com gravador de jornalista, né? Que era um caixote que a gente usava, grande, né? Não tinha esse gravadorzinho hoje que você pode entrar com ele escondido, não. E quando eu vou saindo, fui lá, assinei o ponto. Quando eu vou saindo, pego com a pessoa que estava folheando a revista, e pego a revista e pego o gravador. Quando eu vou descendo a escada, 2 policiais chegaram: você está preso. Eu disse: mas preso o quê? Não, porque o delegado mandou te prender. Aí me levou perante o delegado, e o delegado me disse: olha, estou informado, você tem um ponto hoje à noite, e você vai entregar esse ponto aqui. Eu falei: mas que ponto? Na época era um local de encontro clandestino, não é? Entre os militantes que combatiam a ditadura militar. E eu respondi para ele: olha, o senhor sabe meu nome? Ele gaguejou: o senhor não sabe nem meu nome, como é que você sabe que eu tenho um ponto? Ele chamou outro delegado e disse assim: leva ele que ele vai entregar um ponto hoje à noite. O outro delegado me levou, pegou meus processos, olhou e tal, ligou para o delegado que tinha me mandado para lá, para a sala dele. Falou: olha, não tem nada contra o Renato aqui não. Tem um processo dele, mas hoje não tem nada contra ele. Ele está livre, né, sem processo nenhum. E ele de lá disse: prende ele. E o cara olhou para mim e falou assim: olha, é arbitrariedade, pode ser chamado, se você pode me xingar, fazer o quê? Mas se eu não te prender, ele me prende. Aí você vai ficar preso. E ficou, umas 3 horas depois, eu na sala dele, esperando que ele me mandasse para a carceragem, né, para a cela. Eram umas celas
que eu frequentei muito no DOPS, em São Paulo, eram umas celas subterrâneas. E aí ele falou assim, olha, tem outro problema para você. Você é jornalista, a gente conhece o seu trabalho, já deu muita confusão para nós. Você vai lá para baixo, você conhece gente que está presa, você já esteve aqui há pouco tempo, e aí você vai sair e levar a informação para fora e estragar minhas investigações. E aí eu vou ter que te prender mesmo. Então, para te proteger, eu vou te colocar na solitária. E aí me botou na cela solitária. Uma cela de 1,5 por 1. Você imagine como é que você podia andar lá dentro, né? Não, sem janela? Não, a porta era de madeira compacta. Uma madeira assim, tipo rústica mesmo, daquele de 5 centímetros de madeira mesmo, né? E tem uma janelinha. Nessa janelinha é que eles passavam a comida e ela era fechada pelo lado de fora, não era pelo lado de dentro, a gente não tinha controle. Lá dentro você ficava totalmente isolado. Não sabia se era noite ou se era dia, porque uma lâmpada ficava acesa no teto, e o teto alto, que era um prédio antigo, né? E você não podia nem apagar a luz hora nenhuma. Mas depois de uns 20 minutos que eu estava na cela, alguém abriu a janelinha e jogou meio papel higiênico, né? Meio rolo de papel higiênico, jogou dentro da cela. Já chegou a solidariedade, já sabe que eu estou aqui. Daí a bocado jogaram um livro de Eça de Queiroz, eu lembro muito bem desse livro, faltava o primeiro capítulo. Eu li aquele livro várias vezes, não é? Até hoje eu não leio o primeiro capítulo ainda. Lá um dia, 8 dias depois de eu estar na solitária, o policial chegou e disse, olha, você vai subir. Subir é quando você ia para os delegados. E quando eu chego lá na sala do delegado, ele olhou para minha mulher, que estava lá em pé, e falou, é esse baixinho aí? Aí ela disse, é esse mesmo. Ah, então você pode ir, que eu já tinha até esquecido de você lá embaixo. Se ela não viesse aqui, você ia ficar mais tempo. Era essa a forma que se tratava gente na ditadura militar. A vida não era pelo esquecimento ou não de um policial que prendia você quando você não existia nenhuma acusação contra você, nesses casos. Essa era uma forma das mais cruéis. Eu vi muita tortura na prisão, né? Eu experimentei tudo que eu acho que uma pessoa, um militante pode experimentar. Desde da perseguição, desde estar sob escuta da polícia, ser preso várias vezes, ser condenado num tribunal militar. Eu não quero que o jovem, algumas pessoas dizem assim, olha, esses jovens deviam experimentar o que é uma ditadura. Eu não desejo isso para ninguém. Eu acho que a ditadura é o pior dos regimes. É o que viola totalmente a sua intimidade. A atrocidade que eles cometeram, né, nas prisões, as prisões que eles faziam, que você era sequestrado. Eu fui sequestrado 2 vezes pela polícia. Em uma delas eu fiquei 60 dias numa cela, uma cela subterrânea. Ninguém sabia onde eu estava, a não ser a polícia. E as condenações também não existiam. O advogado dizia assim, eu sou babá de preso. Ele ia conversar com a gente, dar confiança, mas ele não podia fazer nada legalmente. Era o trabalho de psicólogo mais era mais de psicólogo do que isso mesmo. Porque dentro lá da auditoria era complicado. E tinha lá uma foto que eles fizeram, segurando o número e 2 manchas de sangue no nariz escorrendo. Eu tenho essa foto. Pode ser que as pessoas, né, nem considerem um pouco isso. Eu fui preso em São Paulo, eu tinha feito uma cirurgia no nariz e estava com 15 dias de licença médica. Eu fiz cirurgia num dia à tarde, de madrugada a polícia chegou à minha casa para me levar preso. E eu estava com o nariz todo enfaixado. Um dia eles me levaram, disseram que não precisava levar os antibióticos que se toma normalmente, né, depois de uma cirurgia, e eu fui com uma cela de
de 12 metros quadrados e tinha 15 presos dentro dessa cela. Insalubre. Menos de que, vamos dizer, menos de 1 metro quadrado para cada um. Todos os presos políticos estavam ali. Essa cela tinha apenas um buraco, né, um boi que eles chamavam, né, que era o buraco das necessidades fisiológicas de todo mundo, no chão, né, ali. E não tinha água internamente nem nada. E nós passamos ali e a gente fazia então, eu ajudei muito a organizar a cela, porque eu participava da organização política, que tinha experiência já com prisão, então a gente chegava e organizava um pouco as celas. Para dormir, nós fazíamos um revezamento. Cada um ia se aproximando mais do buraco ali, né, da latrina, porque dormir com aquela latrina ali não era muito fácil. A gente aqui limpava o chão, né, com bucha, com a mão, passava um negócio chamado criolina, que hoje poucas pessoas devem conhecer criolina, que era um desinfetante na cela para a gente conseguir, né, para conseguir sobreviver ali dentro, né, sem o mínimo de higiene. O mínimo de higiene para evitar doenças, né, e para dar um certo entusiasmo às pessoas, confiança. Quando a pessoa é presa, ele tem a sensação de que ele está sozinho, que o mundo abandonou. E a gente tem que restabelecer isso, saber que lá fora tem gente que continua, né, continua a luta. Às vezes para tomar um banho era muito complicado. Nós fizemos quase uma rebelião na cela, porque tinha 12 dias que não tomava banho e precisava tomar banho. Né? E eu lembro quando na hora do meu banho, porque quando eles vieram, né, para chegar, abrir a janelinha e disse, vocês vão poder tomar banho. Os médicos vão primeiro. Aí eu falei assim, não, vão não. Eu não sou médico, né, eu era jornalista. Tá? Vão não. Aqui quem vai escolher quem vai primeiro somos nós. Vocês não vão estabelecer privilégio para ninguém aqui. Aí quando eu fui tomar o banho, depois, né, eles me deixaram quase por último, né, eu fui tomar o banho, o carcereiro disse assim, você desculpa a gente, porque vocês estão aqui hoje, são presos políticos, eu sei que não tem muita coisa, nada contra vocês. E amanhã vocês vão sair daqui e vão estar depois na Assembleia, vão ser deputados, vão ser outra coisa, secretário, e eu, como é que eu vou ficar perante vocês? Era a preocupação que tinha lá o carcereiro. Então a gente aprende muito também, né, essas lições, mas eu acho que a gente pode aprender essas lições de forma diferente. A história está aí para ensinar, né? A história não precisa viver para isso aí. E a prisão política, então, a perversidade é total, as ameaças, a sua vida não valia nada. Era uma violência, né? De você ver um policial chegar na cela e apresentar um jornal e falar para o fulano que estava preso ali, olha, a notícia aqui, você já morreu, em confronto com a polícia, ontem confrontou com isso, ou você fala ou já está tudo justificado aqui no jornal. É verdade, dessa forma, me tiraram com metralhadora lá de dentro da Veja. E um jornalista que era muito famoso na época, chegou até a ter um seriado na televisão com o nome dele, chamava Otávio Ribeiro, Otávio Pena Branca, né, que tinha uma mecha de cabelo branco, e nós fizemos várias reportagens policiais, denunciando tortura, denunciando violências, etc. Até que um dia ele me ligou e falou, olha, estão arranjando um pijama de madeira para você. Se eles te pegarem, eles te matam. Botaram seu nome na lista. E aí eu tive que sair do país. Eu fui para o exílio junto com a minha mulher, minha ex-mulher, né, e uma filha, que estava de colo ainda. Né, e fui direto para Paris. Em Paris ia ficar uma pessoa me esperando no aeroporto. Porém, como houve problemas com o avião, e ele atrasou 12 horas no voo, quando eu cheguei em Paris não tinha ninguém me esperando. Eu só tinha $500 no bolso, chovia muito em Paris, e uma mala que a gente tinha colocado todas as roupas da nossa filha, da Gabriela, desapareceu no aeroporto. Então era uma situação complicada, eu chegando em Paris à noite, com chuva e sem saber para onde ia. O senhor falava francês? Eu falava um pouco, minha ex-mulher falava bem francês, né? Mas um amigo que eu conheci no avião
tinha uma reserva numa pequena pensão na Ilha de Lille, que é aquela ilha que fica no centro ali de Paris, fica dentro da cidade, onde está a Catedral de Notre Dame. E ele arranjou e eu fui para lá. E depois fui procurar esse contato, consegui o contato, e aí depois eu fui trabalhar na Federação Mundial da Juventude Democrática, que era um organismo ligado à ONU. Trabalhei como jornalista, né? E foi difícil no início, porque quando eu cheguei lá, o português é uma língua rara no mundo inteiro, ninguém adotava. Lá, por exemplo, na federação, nós publicávamos revista, e essas revistas eram em árabe, em russo, em inglês, francês e espanhol, nos 5 idiomas. E me perguntaram, você vai escrever como? Em quê? E como o brasileiro acha que sabe espanhol, né? Eu também estava entre esses, eu falei, não, eu vou escrever em espanhol. E passei, né? Estudei muito, com 2 meses eu já estava escrevendo realmente, que é muito difícil escrever em outra língua, que não seja a sua, mas já estava escrevendo também em espanhol. E esses 2 meses que eu fiz de estudo de espanhol foi eu sozinho. Eu peguei o material e fui estudar espanhol. Eu me lembrava que no curso científico ainda tinha espanhol, e eu tinha estudado espanhol no curso científico durante 6 meses. Era tudo que eu sabia de espanhol. Mas, pela pressão, eu fui obrigado, não é? Porque eu tinha mulher, tinha filho e a gente tinha que ganhar dinheiro. Nesse momento, eu estava na FMJD, Federação Mundial da Juventude Democrática, que tem a sede em Budapeste, na Hungria. Eu vivi na Hungria durante quase 3 anos. É um país muito bonito, muito turístico, tem uma comida muito boa, não é? E eu fui muito bem tratado no período que eu estava na Hungria. A gente participava da federação, tinha um status de diplomata, mas diplomata de pobre, né? Não era de rico não, certo? E pude viajar muito, onde tinha uma confusão, a gente estava presente nessa confusão. Aí era quando a situação da Europa, a gente estava participando da situação da Europa, quando estava conflitos em Cuba, também a gente estava lá presente em Cuba para ajudar ainda, e a gente ia para Cuba no momento em que o nosso passaporte tinha um carimbo, né, da ditadura aqui, dizia: este passaporte não é válido para Cuba e os demais países da cortina de ferro. Ou seja, ele não tinha relação com nenhum país onde a gente andava. Como é que a gente fazia? Eu tinha outro passaporte. Eu tinha um passaporte, era um cidadão húngaro. Como cidadão húngaro, eu viajava, porque tinha que preservar meu passaporte, porque ele podia ser confiscado e a gente não queria isso, né? Fizemos esse trabalho jornalístico e político ao mesmo tempo na federação, né? E até que chegou o momento de outra pessoa que ia me substituir lá na federação da juventude. Essa pessoa foi para lá, ele, depois aqui no Brasil, quando ele retornou do exílio, ele foi candidato a deputado federal, era do PT, foi deputado muito tempo do PT, até que ele abandonou a política, que era o Milton Temer, um cara muito bom, muito polemista, né, em que nós fizemos muitas reuniões por aí fora, né, para organizar atos de combate à ditadura, etc. E daí eu fui para Portugal, passei também um pequeno período na Suécia, né? E Paris era a reunião que a gente fazia quase mensalmente, a gente fazia a reunião dos exilados, né, em Paris. Esses exilados que voltaram, né, todos bem aí. Em Portugal, eu morei em Portugal um tempo depois da chamada Revolução dos Cravos, em 1975. Eu estive em Portugal, fui trabalhar para organizar uma agência de notícias de Portugal. Foi esse o meu trabalho, foi organizar essa agência e ao mesmo tempo militar também em Portugal, porque era um momento de você reconstruir todo o aparato partidário,
avançado que tinha em Portugal, que tinha sido desbaratado, quase destruído durante a ditadura de Salazar. Com todas as lideranças brasileiras no exílio, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Márcio Moreira Alves, que era um jornalista que foi o pretexto, né, para dar um golpe maior, para fechar maior, foi um discurso que ele fez lá na Câmara de Deputados. A covardia quando você obriga a pessoa a ir para o exílio. O exílio, os gregos inventaram o exílio, eu acho que eles sabiam o que estavam fazendo, né, emocionalmente para as pessoas, como aqueles que iam com os filhos e que perdiam todo o contato com o país, que falavam português cheio de sotaque alemão, ou de sotaque espanhol, ou de sotaque francês, aonde eles tentavam manter a língua. Ao manter a língua, você mantém a cultura. A língua é o principal veículo, né, de transmissão da cultura, né, de um povo. E você, quando perde isso, é importante. Perde a identidade. Perde a identidade totalmente. E no exílio, eu tinha um amigo em Brasília, um fotógrafo, muito bom fotógrafo, foi professor da Universidade de Brasília, era arquiteto, e foi demitido em 1965, quando a ditadura demitiu 95% dos professores da Universidade de Brasília, de uma vez só, para arrasar mesmo, né? Porque eram todos seriam subversivos. Eles estão tentando hoje copiar esses sistemas, né? Mas, então esse fotógrafo, Luiz Humberto, ele é um cara de 1,90 m de altura. E eu estou na faixa de uns 60 e alguns centímetros, né? Então a gente era uma dupla meio divertida quando chegava nos locais para fazer reportagem. E ele tinha 2 filhos, o Fernando e o Beto, garotos ainda de 10 anos, 9 anos. E eu, às vezes, que ele não podia levar os filhos na escola, eu pensava no carro e levava os filhos dele, eu deixava na escola. O Fernando era o Nando e o Beto, o Roberto, que era o Beto. E a gente mandava no aniversário, né, em dezembro, a gente mandava saudação um para o outro. E eu mandei, lembro que eu mandei uma saudação com a figura que ficou na minha mente. Porque a mente da gente, ela tem um problema, ela não, sozinha, ela não atualiza o rosto, ela não atualiza a foto, os ambientes, nada. Você tem aquela surpresa, encontra com fulano, ele está todo derrubado. Meu Deus, como esse cara está mal. A gente não vê a cara dele, só vê dos outros, né? E como esse está mal. Aí o Luiz Humberto respondeu para mim: olha, o Beto e o Nando, que você está pensando, o Beto está com 1,86 m e o Nando está com 1,80 m. Aí o que ficava na minha cabeça? Um monstro, porque eu não adivinhava como é que estava o rosto deles. Então era um rosto de criança num corpo de 1,90 m. Mais ou menos isso é a cabeça do exilado. Mesmo que você tente manter atualizado com as coisas do país, mas falta aquele contato, né? Falta aquela identidade com os problemas. Isso foi uma das maldades que tem o exílio. Eu só retornei ao Brasil, né, depois do exílio, mas mesmo assim eles continuaram gostavam de mim, sabe? Fotografavam nos eventos, me seguiam, e eu só fui tomar conhecimento disso depois que eu me tornei secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Espírito Santo. Eu fui buscar, né, algumas pessoas chegaram e me ofereceram fotos que estavam fazendo, e eu me vi então nos eventos. Por mais que a gente tentasse passar despercebido, eles estavam com foco na gente. E é coisa que no exílio, né? No exílio a gente tentava esconder quando viajava para outros países com documento falso, e estava um registro ótimo que eu pude usar, um registro que eles fizeram para mim de umas 40 folhas, e dizia: ó, Renato saiu do aeroporto hoje de Orly, tantas horas, com destino a tal lugar, e voltava, e passava na América Latina, passava na Ásia, e onde que a gente estava, eles estavam seguindo, e a gente eu fiquei com esse relatório depois, que é até mais fácil, um dia eu for escrever minhas memórias, né, o Serviço de Segurança já ajudou bastante, e já me forneceu esse tipo de documentação. Mas a perseguição é cruel, né? Você não sabe do que você está sendo acusado,
depende de uma pessoa, né? Eu fui professor de ensino médio quando estava na faculdade e tinha lá um aluno que a gente conversava, tal, tinha uma certa relação boa, né? E ele tentava fazer amizade, se aproximar de mim. Ele já é um aluno maduro, que era um curso noturno. E tempos depois, aí eu saí daquele colégio, não fui dar mais aulas lá e passei, né? Aí fui preso, cumpri a pena. Quando me soltaram, coincidiu que eu ia para a faculdade e tinha uma assembleia de estudantes para decidir uma greve. Ainda que as pessoas mais ponderadas dissessem que eu não aparecesse na assembleia, que eu tinha saído no dia anterior, aí quando eu cheguei na porta, todo mundo aplaudiu e pediu que eu falasse na assembleia. Aí eu falei na assembleia e incentivei a greve, a manifestação que estava por vir, etc. Aí chega um funcionário e diz: olha, o diretor da faculdade está te esperando na sala, vai lá que ele precisa falar com você. Aí eu subi, né? Era um velho conhecido meu, o diretor, né? E quem estava na sala ao lado dele? Aquele aluno meu, que se chamava Jair. Aquele aluno estava sentado ao lado dele. Aí o diretor falou: ele é agente do DOPS, ele está encarregado de acompanhar você e está aqui para verificar se o seu comportamento. Eu falei: diretor, nós nos conhecemos há tanto tempo, você recebe um agente do DOPS e me chama para vir aqui falar com ele ainda, recebe no seu gabinete, e a autonomia que nós temos. E quando está a liberdade da universidade? Aí eu fiz um discursozinho. Falei: dá licença, ô Jair, você vai para onde você quiser, você já foi meu aluno, você já me conhece, vai para onde você quiser, eu não quero que você me siga, porque você já conheço. Aí saí, voltei para a assembleia e denunciei, e o Jair teve que sair apressado da sala do diretor, né, para ir embora. Mas chegava a esse tipo. Em cada sala de aula você tinha um espião. Como é que você estudava com isso? Nas celas das prisões, em cada cela tinha um espião. Uma pessoa que eles chegavam lá, davam um murro, batia de cacetete para machucar, e ele entrava na cela, como se fosse um preso político, para denunciar, colher a informação que você não dava lá, mas a pessoa... Tanto que a primeira atitude nossa, quando chegava alguém preso na cela, quando começava a contar, eu disse: não, sua história não interessa para ninguém aqui, guarde ela com você. Depois nós íamos fazer outras discussões, mas porque em cada cela tinha um espião para acolher essas informações. Levava a tortura pessoas que não tinham sido torturadas, etc. Bom, eu acho que isso aí é mais ou menos o clima, né, que se vivia na época. Houve outras pessoas que passaram coisas muito piores. Olha, na Federação Mundial da Juventude, nós contactávamos lideranças políticas, porque eu já disse, né, que era um local de nível, né, diplomático, né? E nós contactávamos chefes de Estado que iam lá, que a gente podia contactar com eles, conversar, etc. Então, uma quantidade de chefes de Estado eu conheci, não só por estar lá na sede da federação, mas também porque a gente viajava nos países, etc. Eu estive lá na guerra do Vietnã, passei lá quase um mês na guerra do Vietnã, andando naquele país destruído. Nós recebemos Fidel Castro, que foi lá conversar conosco, levei lá o Miguel Arraes para fazer uma palestra, Gregório Bezerra, que foi um líder aqui pernambucano, que foi muito torturado durante a ditadura, prenderam ele, tiraram a roupa e arrastaram ele num jipe nas ruas de Recife. Ele também esteve lá na federação. Ou seja, nós recebemos muitas lideranças lá. E nós organizávamos a solidariedade com presos políticos ou perseguidos de outros países. E nós organizamos também com várias ações com o Nelson Mandela, da África do Sul. O pessoal africano se dava muito bem comigo, porque a gente ajudava sempre a redigir discursos, participação dele nos encontros internacionais, nós sempre estávamos afinados. Bom, quando veio a anistia, e que eu retornei ao Brasil depois da anistia, o Collor ganhou a eleição para presidente da República e fez um convite indireto
ao Nelson Mandela para visitar o Brasil, que o Brasil estava saindo de um processo ditatorial. E eu, nessa época, tinha me tornado secretário de Justiça do Espírito Santo, e tinha lá algumas pessoas, né, que se diziam muito bem relacionados com o movimento negro, que estavam enganando o nosso governador. Esse governador, chamado Albuino, foi o primeiro governador negro do país, que eu participei junto com ele, ajudei na eleição. Eu fui candidato a senador, ele é governador, eu não me elegi, fiquei em segundo lugar, era só uma vaga. Então, aí ele me chamou, falou, olha, tem esse convite do Mandela, mas esse pessoal que está aí fazendo lobby aqui, o pessoal não dá certo não, está criando muito problema. E eu não sabia de nada ainda. Era aquelas brigas internas de governo, né? Um outro grupo passou e queria ter o louro, né, de ter levado o Nelson Mandela. Eu disse, olha, conheço algumas pessoas ainda, né, do movimento, aqui, fora do país, e principalmente gente do partido dele, né, do Nelson Mandela. Aí me passou a tarefa de organizar. Eu procurei Itamaraty, né, do Collor, e ele, quando cheguei no Itamaraty, ele disse, não, secretário, pode deixar que isso é um problema internacional e está ligado aqui indiretamente a nós. Ele não é convidado como chefe de Estado, porque ele não é chefe de Estado ainda, é candidato, mas nós vamos cuidar de tudo. E o cuidar de tudo deles, fizeram uma programação para o Mandela. Chegava em São Paulo, né, o poder econômico, ia para a Bahia, que era, né, a miscigenação ali, a negritude. A África brasileira. Na África brasileira. Vinha para o Rio de Janeiro, que era o cartão postal internacional nosso, e depois ia a Brasília cumprimentar o presidente, e o presidente apresentava então o Nelson Mandela como um troféu. E o Espírito Santo, que tinha o primeiro governador negro, estava excluído dos procedimentos. Eu então contactei, através da Embaixada de Cuba, que eu conhecia as pessoas, né, a delegação do Mandela. Ela estava em Havana, ela vinha a Havana para depois ir para o Brasil. Contactei, eles mandaram as pessoas da delegação conversar comigo aqui no Brasil, e nós então fizemos a programação do Mandela. E eles aceitaram as nossas condições e vinham para cá. E o Mandela ia passar um tempo bom no Espírito Santo. Ninguém sabia disso. Ninguém noticiou. Estado de São Paulo, que era um jornal, né, famoso, né, é famoso até hoje, o Estadão, a Folha de São Paulo, a revista Veja, eles ficaram, todos eles foram furados, né, vamos dizer assim. Eles foram para a Bahia. Quando estavam na Bahia, chegaram na Bahia, ele ia ficar 1 dia e meio na Bahia, e depois ele tinha mais 3 dias que eles decidiram que ele podia ficar no Rio de Janeiro, passando isso ali. Aí eu me interferi, né? Ele ia sair da Bahia e vinha para o Espírito Santo. O governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, conservador, conhecido, quando soube lá que eles vinham para o Espírito Santo, pegou os pilotos do Nelson Mandela e escondeu, mandou eles numa praia para descansar, porque eles estavam cansados. E o secretário de Justiça ligou para mim, olha, os pilotos têm que descansar, estão nessa, né, viajando com ele há muito tempo, e aí o Mandela não vai poder estar no Espírito Santo. Eu falei, o problema é o quê? O problema é o avião, para ele transportar. Eu falei, tudo bem, pode deixar. Aí 2 horas depois chegou o avião, né, em Salvador, veio a delegação do Mandela e foi para o Espírito Santo. Lá teve grandes manifestações junto com ele, nós pudemos fazer reunião, fiz reunião, ele, o governador, para tratar das questões da eleição de presidente na África do Sul, e foi um encontro, o único no país, entre todos os estados, que o movimento negro organizado pôde reunir com Mandela, conviver com Mandela durante 3 dias. E ele recebeu todo mundo com a máxima simpatia, né? E ele era casado ainda com a Winnie Mandela. A Winnie que criava uma confusão grande. Bom, então ele teve nesse Espírito Santo aqueles lobistas que eu excluí, que não conseguiram entrar, com papéis que eu fiz, que era para a imprensa mesmo, eles deram um ar de conspiratório naquilo,
E aí levaram para a Veja, levaram para a Globo, etc. Aí a Globo veio para cima de mim de cacete. Né? Como que eu tinha levado, quem que pagou, não sei o que mais, e tal, aquela coisa toda. E eu dei 3 jornais nacionais seguidos, desceram além, me entrevistaram, né? Mas depois entrevistaram e batia em seguida. Mas não tem problema, né? Essa questão da mídia, ela passou, mas ficou na história do Espírito Santo. O ano passado eu voltei ao Espírito Santo, foi no Arquivo Público, e eles tinham publicado lá um livro com vários artigos, e aí tinha pesquisador na universidade que estava estudando a visita do Mandela no Espírito Santo. Eu já me tornei um personagem histórico, né? Eu sou dinossauro, eu tenho que sair disso aí e ficar... Né, mais histórico ainda, né? Chega um momento que você tem que julgar as outras pessoas, eu tenho consciência disso. O movimento democrático no Brasil, de esquerda, né, centro-esquerda, centro-direita, ele tem que avançar, ele tem que se remodelar muito e aprender a trabalhar junto, para que não tenha uma aberração como essa do Bolsonaro na presidência da República, com a pior escória assessorando ele nos ministérios, sem nenhum projeto, em nenhum dos ministérios ele não tem nenhum projeto. No Ministério da Economia, que está causando toda essa confusão, para retirar 1 trilhão das costas dos pobres para entregar para os banqueiros. A trajetória é essa, é retirar dos pobres e levar para o banqueiro. Ele não mexeu na aposentadoria dos militares, de todas as patentes, não mexeu na aposentadoria do poder judiciário, não mexeu nos ministérios públicos, nos tribunais de contas, ou seja, na nata ele não mexeu. Aqueles continuam recebendo mais, sendo que os militares foram mais favorecidos ainda, porque o da reserva vai ganhar igual da ativa, vai ter o mesmo reajuste que tem o da ativa, e no processo totalmente desconforme com a legalidade, que eles fizeram uma renovação do plano de cargos dos militares, dentro de um projeto que trata de aposentadoria, uma coisa não tem nada a ver com a outra, esses militares vão levar mais de 90% de reajuste nos seus soldos. Enquanto que, para os demais, para os pobres, ele tem a proposta de transformar uma das medidas, dos benefícios que recebia, que era o benefício de prestação continuada, para idosos com mais de 60 anos, ele oferece reduzir de um salário mínimo para R$400 por mês. Essa pessoa só vai voltar a receber um salário mínimo aos 70 anos de idade. Claro, aí já não vai restar quase nada, e eles falam isso com cinismo nos corredores do Congresso Nacional. Só com a renovação, só a pessoa entender, né, entender, o conjunto de dirigentes políticos entender que fora disso é a barbárie novamente. O país que já avançou, que já teve que tem ainda, né, a Constituição mais democrática do mundo, mas que tem sido retaliada permanentemente, e ela está sendo questionada nos seus pontos cruciais. Participação popular no governo. Acabaram os conselhos. Né? Acabaram os conselhos, acaba a participação. Até se cuidaram, fizeram um projeto, né, para, antecipadamente, antes das manifestações dos estudantes, fizeram um projeto para arrasar com as organizações estudantis. Essas organizações nacionais e estaduais, elas vivem da venda de carteira para estudantes. No início do ano elas fazem as carteiras, credenciam os estudantes com essas carteiras, e eles montaram um projeto para o governo fornecer as carteiras gratuitamente para esvaziar economicamente as entidades estudantis. Isso é de uma crueldade imensa. O que eles estão esperando dessa juventude? Que eles estão tratando como inimiga? Inimiga digna de você agredir e de você destruir, massacrar, exterminar. É a própria declaração do presidente, né? Ele disse que estudante não é para fazer política, a universidade não é para formar militante, mas sim para formar para o mercado de trabalho. Essa é a visão que eles têm. Isso é exatamente igual diziam os líderes
da ditadura militar. Os ministros que passaram por lá diziam a mesma coisa. Eu entrevistei, como jornalista, um dos ministros, que foi o coronel Jarbas Passarinho, que foi muito influente durante todo o processo militar. E na época que eu fui entrevistá-lo, eu perguntei a ele sobre o projeto de alfabetização de adultos na sociedade. Ele virou para mim e disse: Renato, você sabe, você deve saber. Você acha que eu vou criar problema para mim mesmo? Imagine se eu vou alfabetizar todo aquele pessoal que corta cana. Qual vai ser a reivindicação deles? Não, eu não posso não. Não posso fazer isso. Senão é problema para nós. Aqueles ali têm que ficar até aquela geração passar e vir outra. Então eles faziam e faziam com consciência. Não era uma coisa, era um sistema institucionalizado, que eles sempre tentavam desmentir isso, diziam que eram pontuais. A tortura não é com a violência, não, a tortura era um método deles, de segurança deles, era um método de extrair informações. Esses torturadores no Brasil eram treinados, faziam cursos, e as vítimas eram presos políticos que eles levavam para fazer as demonstrações em sala de aula do torturador. E aí, várias daquelas torturas, as pessoas saíam de lá machucadas, alquebradas, porque tinham ido ser as cobaias na sala de aula. Isso tem vários casos que aconteceram dessa forma. Então, o que você salvou da ditadura militar? Eu digo, olha, ainda bem que nós não livramos dela, porque foi a maior concentração de renda do mundo. Os pobres saíram muito mais pobres e os ricos muito mais ricos da ditadura militar. Eles fizeram os acordos os mais espúrios com os países dominantes, os grandes países capitalistas. Eles deixaram o Brasil com uma inflação de quase 1000%. Então, foi o poder civil que se encarregou de corrigir todos esses problemas. Era uma época que o grande general da chamada abertura lenta e gradual, o Garrastazu Médici, ele dizia: não, nossa economia vai muito bem, o povo está mal. Ele trabalhava, o que a economia na cabeça dele? Eram os grandes empresários, eram os grandes fazendeiros, eram a classe dominante no Brasil. O povo, para eles, não importava. Foi isso que a gente viu. A ditadura é um regime cruel. A ditadura sempre ela é promovida pelos grupos sociais que têm mais poder e não querem ver esse poder contestado de forma nenhuma. Ameaçou, é histórico no Brasil, estudem a história do Brasil, ameaçou o poder dominante, no último furo é o golpe de Estado que eles apelam. E estão apelando novamente agora. Já fizeram o chamado golpe de Estado constitucional, eles inventaram essa bobagem, e o que nós vemos é que pouco a pouco vai sobrando pouco de terno na esplanada. É o uniforme militar que volta para tomar conta. E os banqueiros, que são hoje a espinha dorsal, É o governo e os banqueiros, tentando carrear todo esse recurso do Estado para os banqueiros e esses banqueiros fazer os empréstimos para as indústrias. O povo está fora desse projeto. Certo? Lula eles anularam, porque ele seria provavelmente o presidente da República. Ele viria para participar de um processo e refazer aquilo que ele fez. Ele não, e as forças políticas que estavam com ele fizeram errado. Erraram sim. Mas eu acho que o momento hoje é de discutir daqui para frente. Não você retornar ao passado. Retornar a esse passado recente pode criar cisões mais ainda no campo democrático. E o campo democrático necessita de união e não separação. É isso que eu vejo hoje. O Lula na prisão
é um incômodo. Hoje eles não sabem o que fazer com Lula. Soltar? Não soltar? Mas chega um momento que a legislação diz, olha, quem cumpriu um sexto da pena pode ir para casa. Aí eles arranjam outro processo, inventam outro processo para manter os presos. O mundo inteiro considera que o julgamento do Lula foi uma farsa, só para prender o Lula, só para atacar a esquerda. Todos sabem disso. E isso vai chegar na ONU, né? Chegou já. A comissão votou lá, mas o plenário ainda não. Isso vai ser desmascarado. Mas mesmo assim na ONU, quer dizer, na ONU ainda é muito importante que tome essa decisão, mas isso não é executivo na ONU. Né? A ONU não vai executar essa ordem. Não tem poder de executar. Em casos muito mais graves que isso, como de invasão ao país, os Estados Unidos desobedecem. Não querem nem saber, invade, destrói, e a ONU não votou ainda, né, nesse tipo. Mas a prisão do Lula tem esse significado grande para a população em relação àquilo que ele fez. Ele fez uma pequena abertura social, não foi grande não, para pagar essa dívida imensa que a classe dominante tem com o povo no Brasil, que é uma classe dominante impiedosa a que nós temos aqui no Brasil. Ela não avança, setores atrasados continuam na frente dessa classe dominante, e ela aceita isso, porque ela está colocando na frente com um anteparo, né, outra liderança que não faz necessidade para ela. Para a classe dominante, ter ou não ter o Bolsonaro, para ela não importa. Se ela tiver no lado dele, depois dele, o Mourão, ela vai estar feliz do mesmo jeito, se ele fizer a política dela, e assim sucessivamente. Agora, querer contestar, vai ser complicado. Eles não vão poder apagar, é que o Lula foi o maior e melhor presidente da história do Brasil. Isso é inequívoco, é reconhecido por mundo inteiro, pelas universidades, por toda a praça. E Lula foi condenado sem ter acusação, nenhuma prova houve com ele. O que condenou, o Sérgio Moro que o condenou, foi porque ele poderia, no futuro, ter, né, benefícios daquilo que ele estava fazendo. O cara nunca morou no apartamento, o apartamento não é dele, não tem mais nada, você está conhecido por todo mundo. Criaram um expediente surreal, né, do ato indeterminado. Uma coisa. O Lula, agora estão brincando, né, que diz que o Lula vai casar. Aí não tem mais Lula livre, de jeito nenhum. Eu não sei se o Bolsonaro vai ficar 4 anos. Vamos imaginar que o governo dele seja de 4 anos. Aí seria Bolsonaro e Mourão. Né? Veja bem, o Brizola dizia assim, é a coisa ruim e o capeta. Você escolhe. Né? E o que você vai escolher desses dois aí? Aí não importa muito o que eles são. A gente vê que o ministro da Economia, o Guedes, ele faz uma política totalmente autônoma do Bolsonaro. Um se desmente ao outro, porque não tem nem trânsito um com o outro direito para tratar das propostas. Então, esse governo aí, ele serve aos banqueiros, né, com a reação do capital financeiro, e que teve uma tentativa de restabelecer no brasileiro, de uma forma geral, né, psicologicamente, ao ódio à esquerda. Esse ódio, uma hora era PT, outra hora era o Chaves, né, os bolivarianos, outra hora eram até os comunistas, eles vieram falar então, e falar aberrações como se os comunistas é que são donos das grandes empresas, né, e dizer que o nazismo era de esquerda. Olha só a aberração histórica. Isso era para formar uma ideologia que justificasse a intervenção, que justificasse a repressão também, posteriormente. Por que o Bolsonaro está abrindo armas para todo mundo comprar? Você acha que é porque ele quer se divertir? Não, eles estão pensando que pode haver uma guerra civil. E aí ele quer armar o pessoal. O povo do lado de cá não tem dinheiro para comprar hoje uma pistola daquelas. E eles ficaram envergonhados até porque chegaram a liberar fuzil semiautomático para as pessoas atirarem. 5.000 cartuchos, munições para cada pessoa,
Como não é que você vai defender a sua casa dando 5.000 tiros por ano? Não, ele estava pensando em outras coisas, e está pensando em outras coisas ainda. Ainda bem que esse processo dele está sendo desmontado.